A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E ora, vejam só, cá estou eu falando sobre o quê? Lúpulo. Me orgulho disso? Não, mas quero aprender. E para aprender como escolher o lúpulo da sua receita, tema esse que talvez seja um dos grandes complicadores, um dos grandes dilemas do mundo cervejeiro. Que lúpulo escolher? O que eu vou usar na minha receita? Como é que eu faço para sair da minha zona de conforto? Eu tô na presença da sumidade do lúpulo, o Duan Ceola. Te apresenta aí, meu jovem. Para quem ainda precisa de apresentação de Duan Ceola, por favor, te apresenta. E aí, pessoal? Henrique, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Babei ovo antes e babo agora. Um prazer enorme poder estar aqui. Eu sou um fã do programa, de você, gosto muito e admiro muito esse podcast. Meu nome é Duan Ceola, eu sou químico de formação, mestre em Química Pura e Aplicada, todo o trabalho em Química Analítica, e ainda durante a graduação comecei a estudar lúpulo. Levei a ideia para um cara que eu considero até hoje meu orientador. Levei a ideia, cara, vamos estudar lúpulo. Eu já fazia cerveja, eu sou cervejeiro caseiro desde 2012, então eu já fazia cerveja em casa. Levei a ideia pra gente estudar lúpulo, um insumo que me agradava bastante na época, isso a gente tá falando do meados de 2017. Pra mim, ele fez a melhor coisa que o orientador poderia ter feito, que falou o seguinte: ok, a gente vai estudar lúpulo, se vira. O problema é teu. Eu vou estar aqui para te ajudar na parte química, na parte de conceito químico, mas eu não sei nada de lúpulo, então você vai ter que me ensinar. Isso para mim foi muito bom. Foi numa época, querendo ou não, 10 anos atrás, que a literatura ela era muito escassa, tinha pouca literatura, tudo foi acontecendo muito organicamente depois disso, a gente teve muita literatura boa, então me virei, consegui estudar, e aí, como eu gosto muito dessa parte laboratorial, ia muito pro laboratório, comecei a pesquisar lúpulo, análises de lúpulo, com cromatografia gasosa, cromatografia líquida, ressonância magnética, e aí começaram a surgir algumas ideias, alguns artigos que a gente escreveu também, que a gente começa a entender particularidades do lúpulo, e aí surge aquela dúvida, Henrique, e se para a ciência lasca tudo, porque aí a gente entra num limbo de descobertas, e aí com os resultados você vê o que dá para aplicar, o que dá para fazer. Então a gente publicou alguns artigos, alguns trabalhos científicos em revistas, chamaram muita atenção e foi progredindo até migrar para técnicas de lupulagem, que aplicar realmente lúpulo na cerveja, também com toda a parte analítica. Depois, análise de lúpulo nacional, meados de 2017 também, ali comecei a analisar lúpulo nacional. E aí foi indo até receber amostras de lúpulo muito boas no laboratório e outras nem tanto, mas as muito boas eu ficava pensando, cara, o mundo precisa ver isso que está aqui. O mundo precisa ver o que está sendo cultivado no Brasil. Mas antes do mundo ver o que está sendo cultivado no Brasil, o Brasil precisa ver o que está sendo cultivado no Brasil, e os cervejeiros. Total. Aí surgiu a ideia da gente fazer uma competição de lúpulo chamada Copa Brasileira de Lúpulos, né? Então a gente organiza também a Copa Brasileira de Lúpulos, que é um concurso de lúpulo, de insumos, né? De matéria-prima, né? A gente vai para a 4ª edição no ano que vem, aliás, nesse ano, quando a gente está em 2025, com bastante novidade, bastante trabalho. Além disso, como eu gosto muito dessa parte laboratorial, presto serviço, presto consultoria para algumas cervejarias nessa parte de otimização de laboratório, implementação de controle de qualidade, como fazer realmente você fazer uma cerveja consistente e sempre igual, né? Então, na minha área de trabalho, de execução fabril, o melhor elogio não é que a cerveja tá boa. O melhor elogio para mim, para minha área, para minha atuação atual é dizer que a cerveja está sempre igual, um lote igual ao outro. Esse é o meu desafio que eu levo para as cervejarias e é o que eu gosto de fazer, enfim.
Sou sommelier de cervejas também, e brevemente é isso. Aos poucos a galera vai conhecendo aí o trabalho que a gente vem executando. E eu tenho a difícil tarefa de ajudar esse Teseu, que é o Duan, esse caminho, esse labirinto de informações, e a gente vai traçar esse novelo e sair lá do outro lado com o que a gente precisa, que é entender como escolher o lúpulo na nossa cerveja. E o legal, tu falou disso fazer cerveja boa é fácil. Difícil é fazer consistentemente cervejas boas, né? Essa que é a grande verdade principalmente quando a gente fala de cervejas comerciais, né? Mas, Duan, sabe quem não tem, tu tava falando sobre escassez de conteúdo, sobre lúpulo, sabe quem não tem mais essa escassez? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras, porque eles têm todo o conteúdo que eles querem aqui no Braçagem Forte. Eles têm vários benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive já tá rolando o kit da Stannis, olha só, somente para apoiadores e apoiadoras, kit baratíssimo, cervejas de altíssima qualidade, e para quem quer comprar cerveja da Stannis, o site é stannis.com, Stannis com 2 N's, e tu pode usar o cupom BFL12 e ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E se tu quer ter acesso a tudo isso, faça como? Alan George, André Leguelé, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cíntia Okawa, Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Felipe Augusto Kintzer, Gabriel Mendes Souza Martins, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Maurílio Grillet Martini, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte, o link tá no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência. As camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, né, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! Dado esse extenso e invejável currículo de Duan, a gente entra numa coisa no mundo da cerveja, quando as pessoas começam, e não somente quando começam, quando elas se perpetuam, né, nesse mundo maravilhoso de fazer cerveja, a gente ouve consistentemente a famosa receita básica: lúpulos de amargor, sabor e aroma. E é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de entender, essa divisão entre essas três grandes áreas, né? Eu entendo o porquê do amargor. Isso é uma coisa que fica muito nítida pra mim, porque basicamente a gente tá falando de tempo de fervura e conversão de alfa-ácido em isoalfa-ácido. Então, certamente, faz sentido. No final das contas, beleza. Ter um lúpulo de amargor, falar em lúpulo de amargor faz sentido. Mas essa divisão de sabor e aroma nunca fez sentido pra mim. Isso, inclusive, me lembra o Jamil Zaniershev falando que, como assim lúpulo de sabor? Qualquer tempo que eu deixo a mais um lúpulo fervendo, eu tô perdendo o sabor, eu não tô ganhando o sabor. Então não faz sentido isso pra mim. Mas tu tem uma ideia de por que se estabeleceu essa divisão? Eu tentei buscar alguma coisa, mas não encontrei. Legal. Sim, tem explicação pra isso. Enfim, garimpando materiais, principalmente que não envolvem a parte técnica, eu consigo separar aqui alguns pontos bem importantes para a gente entender de onde vem, para onde vai, e como funciona essa tríplice, né? Sabor, aroma e amargor, né? Primeiro, é uma denominação, é uma classificação do lúpulo que tem cunho comercial. Tá? Então tem um cunho, tem um viés totalmente comercial. Ok, faz sentido. Tanto que, evidentemente, é muito difícil você encontrar alguém da área técnica falando sobre esse conceito em aulas, em conteúdos mais técnicos aplicados ao lúpulo. Você não vai ver, na verdade. E eu, de fato, a gente tem um curso, né, aprofundamento em lúpulo, um curso bem completo. Henrique, eu vou ser sumário e falar que em nenhum momento eu falo em lúpulo de aroma, sabor
e amargor. Eu não comento porque não faz sentido para aquela condição de conteúdo, né? De dosagem técnica, né? Então, para a gente entender como funciona toda essa separação, primeiro de tudo, a gente precisa entender que é uma separação voltada para fins comerciais, para comercialização do lúpulo, para o vendedor entender o que ele tem na mão e para o comprador entender o que ele vai comprar. Quando a gente pensa em mercado de lúpulo, a gente tem algumas situações particulares para entender. Primeiro, o lúpulo ele é baseado na lei da oferta e demanda. A gente está passando por isso justamente agora, né? O lúpulo é totalmente baseado e inspirado na oferta e demanda. Então, quando a gente pensa na oferta do lúpulo, e agora, Henrique, inevitavelmente a gente não vai escapar dessa área mais comercial para explicar esse conceito, né? Podcast é meu, a gente fala do que a gente quiser, cara. É isso, bora lá. Mas, então, quando a gente imagina o preço do lúpulo, como é determinado o preço do lúpulo, a gente tem um parâmetro oferta, tá? Imagine que a oferta é uma mesa. O que sustenta essa mesa são 3 pilares. Quais são esses pilares? Área de cultivo mundial, né? Ou seja, a quantidade de lúpulo por hectare que está sendo cultivado. Rendimento por hectare, que é a quantidade de lúpulo que em 1 hectare você vai ter de fato. Hoje a Austrália domina toda a parte de rendimento de lúpulo, ela tem um rendimento de lúpulo muito grande, isso significa que uma planta de lúpulo gera muitos cones, tá? Então isso é a oferta partindo do princípio do rendimento por hectare. O último é teor de alfa-ácido. Tá? Então, só para ter uma ideia, de 10 anos para cá, o valor de alfa-ácido ele vem dobrando praticamente. Tá? Então a gente tem uma quantidade de alfa-ácido muito, muito, muito mais elevada do que há 10 anos atrás no lúpulo, na genética do lúpulo. Agora, vamos dar uma olhada na parte da demanda. Segue a mesma ideia, a gente tem uma mesa que é sustentada por 3 pilares. E é aí onde a gente começa a entender de onde vem essa segregação e até entender que isso, na verdade, dificulta mais do que ajuda a utilização e o entendimento do lúpulo, né? Ou seja, essa separação entre aroma, sabor e amargor prejudica um pouco mais do que ajuda na parte técnica e na parte de entender a demanda. Por quê? O que sustenta a demanda de lúpulo é o volume global de cerveja, ou seja, a quantidade de cerveja que está sendo produzida. Em segundo, estocagem mantida pelas cervejarias. O quanto que as cervejarias conseguem estocar. O preço do lúpulo subiu, é hora de não comprar. O preço do lúpulo desceu, é hora de comprar. Então você tem indicadores disso, né? Ponto positivo para quem trabalha com contratos de lúpulo, por exemplo, né? Que geralmente tem preço fixado, enfim. Sim. E aí o terceiro ponto, que é um dos pontos mais importantes, que é aí onde reflete essa ideia, é a dosagem de lúpulo por cerveja, tá? Na verdade, isso é comandado e é gerenciado por hectolitro. Então, é a quantidade de quilos de alfa-ácido por hectolitro de cerveja. Eu repito, quilos de alfa-ácido. Então, aqui, nessa condição, toda essa ideia de sabor e aroma vai por água abaixo. Pois é, eu fiquei pensando justamente por isso, tipo, se a gente olha para alfa-ácido, acabou, não tem mais, não interessa mais sabor e aroma. Exatamente, não interessa, não importa mais. Então, é um exemplo de que essa segregação, essa separação, do ponto de vista da demanda, que reflete na parte técnica também, prejudica mais do que ajuda. Então fica muito incerto e impreciso entender a demanda da parte da dosagem de lúpulo. E claro, tem números para isso, né? A gente, de 10 anos para cá, os indicadores, os trabalhos científicos, eles abordam que a gente está colocando aproximadamente 7 vezes mais lúpulo na cerveja. Claro, ali tem uma boa influência das amadas por você cervejas lupuladas, né, Henrique? Então, cansaço. Então, as cervejas lupuladas, como toda cervejaria tem pelo menos uma cerveja lupulada, causa um impacto direto também na dosagem de lúpulo, né? Então, depois de todo esse entendimento, essa segregação ela vai por água abaixo, ela não faz o mínimo sentido técnico, entende? Entendi, mas eu só queria fazer um adendo. O meu problema, eu descobri que o meu problema não é com lúpulo, tá, Duan? O meu problema nunca foi com lúpulo. Meus problemas sempre realmente foi com cerveja lupulada. Esse foi o meu problema. Porque tem cervejas com lúpulo, cervejas tchecas maravilhosas, cervejas alemãs com caráter, sabe, de aquele perfil clássico
Nunca foi o problema com o lúpulo per se, com essa flor maravilhosa. O problema realmente foi com o excesso de uso dele. Essa que é a questão. Mas uma coisa que eu também queria, não é necessariamente debater, porque eu não sei se tem um debate para isso. Em alguns dos livros que eu consultei, principalmente livros mais relacionados à produção europeia de cerveja, a gente vê, principalmente em receitas alemãs, mais essa divisão de 3 cargas de lúpulo, né? A gente vê, por exemplo, as inglesas com cargas de amargor e versus cargas de adição em final de fervura ou até mesmo dry hopping. A gente vê na República Tcheca, mesma coisa. Mas na Alemanha que a gente vê essa adiçãozinha de sabor, né? Mas realmente, se a gente for analisar, não faz sentido ferver por mais tempo para tirar aroma e deixar só o sabor da cerveja, né? Quimicamente falando, não faz sentido isso. Não é ciência, né? Não, exatamente, não faz sentido e é contraditório porque a Alemanha usa ainda esse conceito, só que tem todo o seu sistema de comércio e de compra de lúpulo baseado no quilo do alface. Então acaba sendo comum nas cervejarias alemãs você não comprar o quilo do lúpulo, você compra o quilo do alfa-ácido. É claro que a gente está falando de uma outra realidade fabril. Lagers, de uma maneira geral, onde o lúpulo não é o protagonista, o lúpulo ali é envergonhado, ele é escondido ali e tal. Mas mesmo assim, o que eu vejo como explicação para isso é tornar mais fácil o entendimento e o destino dos lúpulos, mas não que vai ser algo realmente funcional para fazer cerveja. Eu posso fazer uma cerveja só com lúpulo aromático e ela se amarga. E aí? E será que isso também não tem um pouco mais de relação de traduzir o processo comercial, o comércio fabril mesmo, para o mundo caseiro? Será que não tem um pouquinho disso também de facilitar a vida das pessoas? Sim, é uma estratégia para realmente facilitar o entendimento, né, de como utilizar o lúpulo na produção de cerveja. E sabe, Duan, tem uma coisa que... Tem pessoas que estão iniciando, tem pessoas que estão em início de jornada e, todo mundo começou. Tu começou lá em 2012, eu comecei lá em 2015, eu acho. Faz tanto tempo que eu não me lembro mais. Fazer cerveja. E muitas pessoas têm esse entrave inicial que dificulta um pouco a vida. Mas a gente tem uma dica, que é o Lamas Brew Club, que é um clube de assinaturas de receitas de cerveja do Lamas Brew Shop. Olha que maravilha. Sócios do Lamas Brew Club recebem a cada 2 meses todos os ingredientes para fazer uma cerveja deliciosa e cheia de desafios para o cervejeiro. E às vezes, nem tantos desafios. E olha só, falando em lúpulo, o estilo da vez é a Session IPA, com uma levedura especial que vai ter mais liberação de TIOs, deixando a cerveja muito mais aromática, que é uma coisa que eu estou falando isso pro Duan, que tá me escutando, e ele já sabe disso. Porque ele conhece já esse mundo de leveduras especiais para isso. E tu vai ter várias vantagens em ser sócio do Lamas Brew Club, dentre elas, desconto exclusivo de até 15% no site e nas lojas físicas da Lamas, frete facilitado na entrega do kit, análise sensorial de amostras de cerveja completamente grátis e participando do concurso, tu tem a chance de concorrer a 1 ano de compras grátis lá na Brew Shop. E ainda, apoiador do Braçagem Forte, ou a pessoa que tá aqui no podcast, tem 5% de desconto no primeiro ciclo da assinatura. É só usar o cupom Braçagem Forte e lá no site lamasbrew.club e também acessar lamasbrewshop.com.br. Mas beleza, a gente falou aqui que tem essa divisão de loja, mais olhando para loja, olhando para brew shop, que tem essa divisão um pouquinho mais segmentada. Aqui tá amargor, aqui tá lúpulo de sabor e aqui tá de aroma. Mas tu falou que não existe essa restrição. Eu posso fazer esse uso, eu posso mudar, eu posso pegar um lúpulo com muito alfa-ácido e dar uma cerveja boa, né? Sim, exatamente. Pra gente entender basicamente a origem de toda essa separação, ela tem uma origem baseada na composição química do lúpulo, né? Ou seja, historicamente falando, lúpulos que têm valores de alfa-ácidos mais elevados, dos ácidos amargos, eles são destinados a você utilizá-los como amargor. Lúpulos que têm valores de óleos essenciais mais elevados, eles são destinados para sabor e aroma. Só que, acompanhando o desenvolvimento do lúpulo, né, o que a galera chama de hop breeding, né, as fabricantes de genéticas de lúpulo, HBC, enfim, os Estados Unidos domina muito isso, tanto que não é à toa que a cada 2, 3 anos a gente vê um lúpulo novo sendo inserido no mercado, né? Às vezes até um período mais curto, né? Tipo, esse ciclo está sendo encurtado pra caramba, né? Precisa de novas variedades, né? Exatamente, e essas novas variedades, elas custam primeiro muito caro para serem desenvolvidas e levam muito tempo para serem desenvolvidas, né? Você pega o Citra, por exemplo, o custo para fazer o Citra do jeito que ele foi de $50 milhões. Imagina... Caraca! Payback disso. E quase 20 anos, tá? Então, demora muito, né? Porque você tem toda uma etapa de cruzar, ver se aquele cruzamento faz sentido, pega aquele cruze, planta, vê se ele vai crescer, cresceu.
É suscetível a doenças? Não é. É suscetível a mudanças climáticas drásticas, que essa lacuna vem sendo o palco atual para a área científica, né? Ou seja, toda a área de pesquisa está sendo voltada para buscar lúpulos cada vez mais robustos. Então, está sendo muito difícil você encontrar, atualmente falando, lúpulos modernos, recém-lançados, diferentões, que vão te trazer assim, puxa vida, esse tá me trazendo tangerina do Himalaia, esse tá me trazendo, sei lá, laranja de não sei onde. Cara, a característica... Sola de sapato defumada. A característica aromática tá muito linear, tá muito igual. Então, o que está mudando de um lúpulo para o outro é resistência a pragas, resistências a doenças, resistências a mudanças climáticas, né? E isso vem sendo palco para muita pesquisa, principalmente dos tchecos e dos americanos, né? Mas, de uma maneira geral, você tem esse desenvolvimento, né, histórico, e de 10, 15 anos para cá, todos os lúpulos lançados no mercado, eles têm valores altos de óleos essenciais e de alfácido, o que caracteriza eles como lúpulos de duplo propósito. Esse é outro termo que eu tenho lido bastante, esse termo em brew shops. Duplo propósito. Duplo propósito. Pós-citra, todos são classificados, que eu odeio essa nomenclatura ainda, duplo propósito. Por que tu odeia? O que te incomoda no coração isso? Tá, me incomoda no coração porque se você tem um lúpulo com alto valor de alfácido e alto valor de óleos essenciais, primeiro, obviamente ele é de duplo propósito, óbvio. E outra, eu posso usar um lúpulo com baixo teor de óleo essencial para me trazer aroma. Por que eu posso fazer isso? Porque o que interessa na transferência de óleos essenciais para a cerveja não é a quantidade de óleos essenciais que eu tenho no lúpulo, mas sim o tipo de óleo essencial que eu tenho no lúpulo, além de outras considerações que a gente precisa levar em jogo, como é o caso de escolha de levedura. Não adianta isso, eu ter um lúpulo muito bom, que vai me entregar um potencial aromático absurdo, se eu escolher uma levedura que ele não consiga entregar tudo isso, e eu quero utilizar o conceito de biotransformação, por exemplo. Total. Então isso que deixa esse conceito de duplo propósito um pouco conturbado. Então, pós-citra, a gente tem todos os lúpulos com a caracterização de duplo propósito, ou seja, altos valores de óleos essenciais e altos valores de alfácido. Por quê? Toda a indústria de lúpulo está buscando lúpulos com altos valores desses dois metabólitos secundários, né? Uhum. Alfácido alto significa que numa menor área você vai ganhar mais dinheiro no ponto de vista do cultivador, e mais óleo essencial significa que mesmo com todo o processamento do lúpulo, ainda sobrará aroma do lúpulo após todo o processamento. Porque o processamento, a parte do processamento acaba com esses aromáticos, né? É inevitável, tem aquecimento, tem manipulação, o próprio processo de peletização acaba fazendo isso, né? Sim, a gente tem um trabalho que foi publicado há 2 meses atrás numa revista americana, um trabalho incrível, que a gente fez uma comparação entre o lúpulo em flor, pellet e pó. Né? Então, as 3 formas de apresentação do lúpulo, avaliação com ácido alfa, óleos essenciais. Né? Óbvio que se a gente for parar para pensar em utilização, lúpulo em flor é a forma mais ótima de você usar o lúpulo, onde você tem o pico de frescor dele. Só que a utilização dele é comprometida, porque o lúpulo em flor, ele tem uma molhabilidade muito alta. Ou seja, ele vai tomar toda a tua cerveja, ele vai encharcar. Depois você não vai conseguir espremer isso aí num dry hopping, por exemplo, né? Ou seja, a quantidade de lúpulo que tu vai colocar vai impactar no volume que tu vai ter de cerveja final. É isso. Que é o rendimento. Essa relação que afeta o uso de flor versus pellet, ou versus pó, né, no caso, ou extratos. Não, exatamente. Então, trabalhar com lúpulo em flor num processo de dry hopping, por exemplo, é muito difícil. É realmente muito complicado. Se você não tiver uma dry hoppeira, se você não tiver equipamentos para isso, a gente tá falando de indústria. Pô, mas a Sierra Nevada faz. Meu irmão, Sierra Nevada. Tem quantas décadas fazendo isso, né? Quantos processos bem já cimentados? Exatamente, com equipamentos específicos para isso, né? Agora, a utilização do lúpulo em pó acaba ganhando o plus, que você não tem a dificuldade, né? Não vou chamar de dificuldade, eu vou chamar de limitação oriunda do lúpulo em flor, mas você tem uma desvantagem, eu não vou nem chamar de limitação, que é uma desvantagem mesmo, que é o cervejeiro manipular o lúpulo em pó. Ele perde muito na pesagem, no armazenamento, perde matéria vegetal pelo caminho, né? Sim. Então, ponto positivo para o lúpulo em pellet. E eu sempre comento,
o mundo inteiro peletiza o lúpulo, não é à toa. Tem um sentido por isso. Tem um porquê. Não é pra ficar igual ração de galinha, gente. É porque tem um objetivo ali. Ele funciona. É o benefício, né? Custo versus benefício, né? Exatamente. Mas só pra eu entender, então, a gente pode traçar, se a gente for pensar em tipos, né, de lúpulo, né, de uso, entre flor, pellet e pó ou extratos, ele é inversamente proporcional ao que tu vai ter de perda, né? Tipo, se eu for usar lúpulo, ele é o melhor em flor. Por outro lado, eu tenho a maior perda de cerveja ao usar lúpulo em flor. Por outro lado, eu tenho em pó, que tu não vai perder muita cerveja, mas tu não vai ter a mesma quantidade de óleos essenciais que tu teria no pellet ou na flor. Seria isso, né? Exatamente. Além disso, o processo de pelletização do lúpulo, a gente fez esse estudo só com lúpulos nacionais, e a gente tem uma limitação no Brasil que é tecnologia para processamento de lúpulo, principalmente pelletização. Na nossa realidade nacional, a quantidade de alfa-ácido que é perdida, que pode ser perdida durante a pelletização, varia de 15% a 20%, cara. Então, o lúpulo em flor, que tinha 10% de ácido alfa, no pó perde pouco, tá? Mas no pellet, você perde de 15% a 20% de alfa-ácido. De alfa-ácido, não estamos falando nem de óleos essenciais, estamos falando de alfa-ácido. Alfa-ácido, amargor. Então, o processo de pelletização, ele acaba destruindo um pouco os compostos do lúpulo. Tanto alfa-ácido, mas principalmente óleo essencial. A gente sabe que pelo atrito, pela força de cisalhamento, esses óleos essenciais, eles mudam de estado físico da matéria e evaporam com muita facilidade, né? Eles não escapam, né? Então, realmente, o processamento, ele acaba degradando um pouco esses compostos de lúpulo, o que entra sempre num cobertor curto, sabe, Henrique? O que você quer, o que você precisa versus o que você tem à disposição. Claro que a gente sempre vai falar em lúpulo fresco, lúpulo com alto valor de alfa-ácido e lúpulos com óleos essenciais que você almeja, não o que mais tem óleo essencial. E isso também é uma parada interessante, né? Porque tu estava falando sobre, beleza, o processo de pelletização, mas também esquentar, ferver, também é uma maneira de volatilizar óleos essenciais, né? Que pra quem não ouviu os outros episódios que a gente falou sobre o lúpulo, óleos essenciais basicamente são compostos, vários tipos de compostos que tem nos óleos essenciais do lúpulo, que eles vão trazer aroma e sabor. E aí a gente não precisa se aprofundar aqui necessariamente em cada um dos compostos, mas é uma coisa que também é interessante, talvez tenha um pouco também de relação com esse negócio de sabor e aroma, né? É que tem acho que são survivables que se chama, né? Que são alguns compostos que eles são mais resistentes e menos resistentes à fervura ou aquecimento, né? Do lúpulo, certo? Sim. Exatamente, Henrique. Essa ideia dos survivables compounds, né? Os compostos sobreviventes, que nos meus slides eu coloco uma referência com o Wilson do filme lá, Wilson! É justamente depois desse conceito que foi, enfim, não foi nem patrocinado, mas foi muito difundido pela Yakima Chief Hops. O Scott Jantsch ajudou também a difundir esse conceito, então é recente. Toda essa ideia, todo esse conceito de survivables compounds deu um checkmate em partir a escolher o lúpulo não pela quantidade de óleo, mas pelos compostos. Hoje, os survivables compounds, eles estão presentes em 3 classes. A gente tem os hidrocarbonetos oxidados ou oxigenados, que são moléculas que têm um átomo de oxigênio na sua estrutura, que faz toda a diferença. A gente tem os ésteres derivados de lúpulo e a gente tem os tióis, tá? Tióis, compostos de enxofre, ok? Ésteres têm também oxigênio no meio da molécula, não nas extremidades. Também estão muito ligados à qualidade aromática, só que os ésteres, eles estão extremamente ligados à parte de escolha de levedura. Então, os ésteres, especificamente falando, combinam muito com escolha de levedura. Eu sempre trago aqui uma levedura que eu gosto muito de trabalhar, que é a K97, ela combina muito bem com cerveja lupulada, que ela consegue clivar esses compostos e liberar bastante aroma. E aí a gente tem os hidrocarbonetos oxidados ou oxigenados. Esses caras, eles, imagine uma molécula que tem um átomo de oxigênio na sua extremidade, né, desenhado na molécula. Esse átomo de oxigênio, ele faz toda a diferença para estrutura química da molécula e o fenômeno dessa molécula se grudar na água, que majoritariamente a cerveja é água, né? Então, a gente entendendo a cerveja e a fabricação de cerveja e a transferência de aroma com um olhar mais químico, a gente entende o seguinte: esse átomo de oxigênio, ele tende a ter uma facilidade de se ligar à água,
formando o que antigamente chamavam de ponte de hidrogênio. Hoje em dia a IUPAC não recomenda mais usar esse termo, ponte de hidrogênio. Hoje em dia a gente fala muito em interação de hidrogênio, nem ligação de hidrogênio mas é o fenômeno do átomo de oxigênio se ligar um átomo à molécula de água, e isso permite com que essa molécula aromática, esse hidrocarboneto oxidado, ou oxigenado, ele tenha um ponto de ebulição mais elevado, ou seja, fica mais difícil dele evaporar para a atmosfera. Boa, aí que eu queria chegar. Né? Então ele fica grudado no líquido, na cerveja, por mais tempo. É isso que majoritariamente você vai ter como uma percepção de aroma. Então, se você identificar, se está lá com o laudo de lúpulo, isso é um erro, não é um erro, mas é uma limitação de nós brasileiros, que a gente não tem o costume de olhar laudo de malte, de lúpulo, de levedura. A gente não tem esse costume, infelizmente, né? Mas se você olhar o laudo de lúpulo completo, o laudo bagual, aquele laudo que tem os óleos essenciais, com as quantidades de óleos essenciais, que você tem tudo bem detalhado. E você, enquanto consumidor, tem direito de pedir isso do fabricante de lúpulo, enfim, do comerciante de lúpulo. Ali, você encontrou boa parte dos hidrocarbonetos oxidados em quantidades elevadas, quando comparado a outros lúpulos. Então, você pega, por exemplo, um Citra e um Mosaic. Você vai precisar escolher esse blend que eu detesto, já vou falar porque eu detesto, polêmico isso. Você pega esses dois laudos, tá? Você vai comparar os dois. Você vê que o Mosaic, por exemplo, ele tem uma menor quantidade de hidrocarbonetos oxidados. Esse lúpulo, ele pode ser destinado a uma etapa de dry hopping, por exemplo. Por quê? Porque os óleos essenciais que estão presentes ali, eles vão se comportar melhor no dry hopping. Agora, se você tem um lúpulo como um Citra, por exemplo, fala do Citra que a maioria conhece, né? Que você tem uma quantidade mais elevada de hidrocarbonetos oxidados quando comparado com o Mosaic, esse Citra, ele combina muito bem com o Whirlpool Hop. Por que combina? Porque ele sobrevive mais. Na mosca. Ele aguenta mais o calor. Exatamente, ele aguenta mais o calor. Então você, com pouco lúpulo, você ainda consegue ter um rendimento melhor. Claro que aqui a gente está falando para espremer o máximo que a gente consegue do lúpulo, né? Que ele é caro. Mas eu acho legal isso, Duan, porque talvez eu seja o consumidor mais básico aqui, né? E pra mim, o que funciona muito é o Spider Chart, é uma maneira legal de tu ver o que vai ter, mas pra galera que tá querendo fazer cervejas, acho que aqui o que mora é fazer cervejas diferentes, é tu entender melhor o que vai sair no copo, né? Quando tu olha para esses pontos, para essas análises, para esses que a gente tem acesso no final das contas. Eu acabei de ganhei do Gustavo Lago, muito obrigado, Gustavo, inclusive, lúpulos argentinos, vinha com um QR Codezinho em cada um dos packs. Eu li ali, escaneava, eu sabia o que tinha em cada um deles. Daí a ficha completa. Mas também, Duan, na Hops Company, os lúpulos que tu compra também tem essa ficha completinha. Porque a Hops Company se preocupa com isso. Tu, na tua cervejaria, tu quer fazer o que o Duan tá falando, tu quer saber o que vai ter de survivables, tu quer saber o que é melhor fazer no Whirlpool, o que é melhor fazer no dry hopping, tá aí, ó. Compra teus lúpulos na Hops Company que vai dar bom. E não se esquece de falar que ouviu aqui. Mas pra mim é um pouco isso, sabe? Eu acho que pra quem tá iniciando o que funciona. Pra quem quer ir dar o passo além, e tem muito cervejeiro caseiro que quer dar esse passo além, é entender onde que fica melhor, né? Como escolher cada uma dessas etapas e qual lúpulo usar, né? No final é isso, né? Sim, exatamente. É a pergunta de $1 milhão, né? Qual lúpulo utilizar? A resposta depende de inúmeras variáveis, inúmeras condições de fabricação de cerveja. Vamos lá, o que você está almejando? Você está querendo uma cerveja lupulada, uma IPA da velha guarda? Aí você parte para um Chinook. Você parte para um lúpulo um pouco mais antigo, um Cascade, um Centennial. Você quer uma IPA um pouco mais moderna? Aí você vem pós-Citra. Citra, até o próprio Mosaic, lúpulos australianos são pouco explorados ainda, mas que entregam um potencial enorme. Lúpulos neozelandeses que são caros, mas são um tiro certeiro. Kiwaka, muito bom. Motueka. Os neozelandeses são os mais exóticos, eu acho, hoje, né? Que tem as características mais distantes do comum, né? Sim, exatamente. E é um pouco, uma estratégia de sair um pouco da mesmice do Citra e Mosaic. E, na boa, tá todo mundo saturado desse blend de lúpulo, né? Para afinar a cerveja, para deixar ela aromática, enfim. Então, explorar os lúpulos neozelandeses, explorar os lúpulos americanos. A gente precisa falar também, não dá para deixar de lado, os lúpulos argentinos. Nós vamos falar baixo, porque... Vamos falar baixo para não dar razão, né? Pra não dar motivo para eles ficarem se achando, mas são lúpulos excelentes, cara.
Olha só, mas vamos lá. Ô, Duan, deixa eu dar um passo pra trás, né? Só pra gente fazer talvez um recap aqui. O que é os pontos principais que a gente tem que ter de atenção quando a gente tá escolhendo um lúpulo? Acho que aqui, beleza, tu já trouxe esse overview que é entender o que a gente tá produzindo também, né? Mas, de cara, eu penso em quantidade de óleos essenciais. Acho que isso é mais, eu diria que hoje em dia, principalmente se tu não estiver fazendo uma cerveja com caráter neutro de lúpulo, é o que tu vai estar buscando mais, né? Mais do que alface hoje em dia. Alface, pro cervejeiro caseiro, e acho que pra indústria ainda tem uma relevância por causa de custo. Mas pro cervejeiro caseiro é ínfimo isso, né? Sim, é ínfimo. E hoje em dia, pro cervejeiro caseiro, o que ele deve focar é óleo essencial. E assim, eu vou ser reticente na minha fala e mencionar que quantidade de óleo essencial também não é um parâmetro primordial, mas sim entender os óleos essenciais que você tem, baseado com o que a gente comentou agora. Pô, Dua, mas é um assunto muito complexo, é um assunto muito delicado, eu preciso olhar a quantidade dos óleos essenciais. Ok, é uma boa ferramenta de escolha de lúpulo, a quantidade dos óleos essenciais, mas tem vários trabalhos que mostram que os óleos essenciais, eles degradam com muita facilidade. Então, muitas vezes, aquele valor de óleo essencial que você tem lá no rótulo, no laudo do lúpulo, não condiz com a realidade, não condiz com o que ele tem. E, de fato, em laboratório a gente vê isso, né? Nas aulas de análise de lúpulo, cara, nenhum lúpulo bate o valor de alfa-ácido e óleo essencial que está no rótulo. É mesmo? Nenhum lúpulo bate, nenhum. Eu pensei que esse valor, ele era aferido por uma análise. Não, mas só que no lúpulo você tem o conceito de HSI, né? Que é o Hop Storage Index, que é a taxa de envelhecimento do lúpulo. Colheu ele, já vai começar a degradar. Óleo essencial e alfa-ácido. Processou, vai degradar mais, e durante o envelhecimento, você vai ter a degradação constante dos óleos essenciais e do alfa-ácido. Mas vamos focar agora só nos óleos essenciais. Tem um trabalho norte-americano que mostra que, cara, durante 30 dias, o lúpulo armazenado a temperatura ambiente, você chega a perder 2 ml de óleo essencial por cada 100 gramas de lúpulo. É muita coisa. É muita coisa. Mesmo ele estando em ambiente isolado, mesmo num bagzinho isolado, que aqueles bags que a gente tem, mesmo nesse ambiente tu perde 2 ml. Pode perder 2 ml no máximo. Caraca! Óleo essencial. Então é muita coisa. E é aquele fenômeno de você abrir o pacote de lúpulo e sentir aquela explosão de aroma. Foi tudo embora! Aquela explosão de aroma tem que estar no lúpulo e não no ar do pacote. Putz, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Caramba, tipo, a pior cagada é o pacote tá cheirando bem. É isso? Basicamente sim. Um tempo atrás também, alguns produtores de lúpulo no Brasil, eles secavam o lúpulo em casa, em condições um pouco rústicas, e mencionavam, cara, minha casa inteira tá cheirando a lúpulo. Que ruim! Porque o aroma de lúpulo tá no lúpulo e não na tua casa. O óleo essencial tá evaporando, você tá perdendo. Faz todo sentido isso. Então aquele bagzinho estufadinho, pode ser que aquilo aí já seja processo de perda aromática, é isso? Sim, exatamente. Se não tiver uma atmosfera trocada ou um vácuo aplicado, você tá perdendo óleo essencial, tá? Você tá perdendo óleo essencial. Mas então vamos lá. A gente escolheu o lúpulo baseado na quantidade do óleo essencial, que não é um parâmetro primordial, mas é uma ferramenta inevitável, é uma ferramenta. Em segundo plano, a gente vai para a composição química dos óleos essenciais, e aí o cervejeiro ele precisa estudar um pouco, precisa sentar um pouco a bunda na cadeira e estudar literalmente, entender os compostos químicos do lúpulo, que cada classe de compostos vai entregar para a tua cerveja. E terceiro o que vai afetar a escolha do lúpulo é o teu objetivo enquanto cervejeiro, enquanto fabricação de cerveja. O que você realmente quer? Não existe o melhor lúpulo do mundo. O que existe são lúpulos destinados para cada etapa do processo, e, além disso, destinados para cada receita. Você quer, por exemplo, eu quero o aroma idêntico ao pacote, eu quero esse aroma aqui que eu estou sentindo no pacote. Não utilize o conceito de biotransformação, ou seja, evite a interação da levedura em atividade fermentescível com o lúpulo, porque a atividade fermentescível é uma atividade nada trivial. A gente não consegue pré-determinar, pré-dizer o comportamento da levedura. Ainda mais no ambiente caseiro, que tem uma quantidade de variedades muito maior do que no ambiente comercial, né? Exatamente. Então, você vai colocar o lúpulo na tua cerveja, lá em dry hopping, por exemplo, ainda está em atividade fermentescível, a levedura vai adsorver óleos essenciais, vai liberar outros óleos essenciais, então você tem uma salada mista, tá? Agora, você quer ter aquele aroma idêntico ao pacote, num dry hopping, por exemplo, aguarde atenuar,
aguarde a tua cerveja finalizar o processo de fermentação, aí você executa um processo de dry hop. Então, além de você saber escolher o lúpulo ideal, o que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil você escolher o lúpulo ideal, porque os lúpulos estão muito parecidos na minha concepção, e conversando com outros amigos cervejeiros, eles também concordam, pô, cara, tem lúpulo que está muito igual, muito igual. Pós-citra, boa parte estão muito parecidos, né? Qual lúpulo eu escolho? Cara, a definição é a classificação dos óleos essenciais e o que você mais está almejando, o que você realmente está precisando fazer. Então, responder uma pergunta como essa de como se avaliar qual lúpulo escolher, ela é muito além de um citra para uma IPA, um mosaic para uma, enfim, uma session IPA. Você entender toda a sua produção de cerveja, o que você tem na mão e como usar o melhor lúpulo que você tem na sua disposição, né? E o que tu quer entregar, né? No final das contas, o que tu quer entregar. Mas 2 pontos importantes. Essa questão da biotransformação também, quando começou a se falar muito nisso, e começou a se surgir em literatura, aconteceu muito isso com o livro do Scott Janisch, aconteceu muito isso quando revistas brasileiras começaram a publicar isso, até mesmo podcasts de YouTube começaram a falar sobre biotransformação. Eu vi muita gente indo pra esse rolê de, eu vou botar lúpulo, eu tô fermentando minha cerveja, vou botar lúpulo durante a fermentação porque eu quero biotransformação. Tá, mas jovem, o que você quer exatamente desse processo? O que tu biotransformação, tu tá transformando de uma coisa em outra. Qual é o teu objetivo com isso? Onde tu quer chegar? As pessoas acabavam muitas vezes frustradas, porque às vezes elas perdiam a capacidade aromática da cerveja, porque colocavam num momento da fermentação que tinha muita atividade, volatilizava muita coisa pelo airlock, e minha cerveja ficou ruim. Não ficou muito aquém do que eu queria, mas sim, biotransformação não é uma varinha mágica que vai dizer, nossa, plim, agora tua cerveja tá foda. E outra coisa que eu ainda não consegui superar, Duan, que o fato de uma das melhores leveduras para biotransformação é a K97, que é uma levedura alemã para fazer German Ale. Eu não consegui superar isso desde o momento que tu falou. A galera tudo usando levedura, não sei o que, tiolizada do meu sovaco A4 e pegaram uma levedura lá da Alemanha pra fazer os melhores resultados com biotransformação. Tu me perdeu ali. Rapaz, eu vou te falar que eu vi isso aí num artigo científico, onde que o artigo era baseado na otimização da biotransformação, e ele utilizou no trabalho 2 leveduras, K97 e S33. Bati o olho, passei batido, sabe quando você lê, tal, chega lá no final do texto, não, calma aí, K97, uma levedura alemã para fazer Kelch. Testei as 2. Cara, depois que eu testei, essas 2 leveduras, a S33 e a K97, viraram as minhas leveduras para fazer cerveja lupulada. Uma dica para quem tá ouvindo aí, cara, K97 para cerveja lupulada. Faça, depois você conta o resultado, tá? Henrique também. Já valeu só por chegar aqui e ouvir essa barbada, né? Sim. Mas eu ainda fico com uma dúvida que tu falou que é difícil pontuar esse lúpulo é melhor pra fazer aquilo, pra fazer esse, mas tirando o Henrique, que o Henrique ama inclusive fazer smash, né? Eu adoro fazer cervejas smash, que seriam cervejas um único malte, um único lúpulo, que é onde tu consegue ver realmente as características da cerveja. O Duan já sabia disso, eu tô explicando pra você que tá escutando, sabe? Não achem que o Duan não sabia disso. Mas a grande verdade, tu falou, citra com mosaic. A galera mira pra combinação. E existe combinação ruim de lúpulo? Existe algum cenário que combinações podem se tornar menos agradáveis ou menos satisfatórias? Legal. Sim, existem algumas condições que você tá jogando dinheiro fora ou deixando de ganhar aroma. Quais situações são essas? O meu exemplo notório que faz com que você jogue dinheiro fora e não faz muito sentido é o próprio blend Citra e Mosaic. É um blend que muita gente usa. Cara, eu não simpatizo muito, não. Odiar é uma palavra muito forte, isso deixa pra mim. Mas é difícil, né? Eu preciso ser polido, né? Então, o porquê? Basicamente, e avaliando laboratorialmente esses 2 lúpulos, então tenho realmente cacife científico para abordar, são 2 lúpulos que eles têm composições químicas parecidas, muito parecidas. Até o gráfico aranha de aroma deles é parecido. Então, você usar um Citra e um Mosaic, você está sobrepondo aromas. Tudo o que o Citra tem, o Mosaic tem
em menor intensidade. Mira só no e no mais barato. É isso. Exatamente, mira em um e vai baratear um pouco mais o teu processo. Então, buscar lúpulos que ampliem a tua roda aromática de percepção de aroma mesmo, vai ajudar muito a você ter um aroma mais completo. E aí a gente entra em destaque com alguns blends de lúpulo que funcionam super bem. Você pega o Amarillo, Simcoe, casa muito bem. Aprovadíssimo Amarillo e Simcoe. Ó, Não, é fenomenal. fenomenal. O próprio Mosaic e o Amarillo funciona muito bem. Você tem o dulçor do Mosaic, o cítrico, o maracujá, o Amarillo. Você pode também trabalhar com lúpulos australianos. Você pode pegar um Galaxy, que ele traz um fruta tropical muito elevado, e misturar com o Mosaic também vai ficar ok. Você tem o dulçor do Mosaic, o cítrico do australiano. Agora, o que realmente não funciona de fato é você misturar lúpulos herbais com lúpulos cítricos, né? Então você pegar, por exemplo, e aí a gente entra na linha dos lúpulos britânicos. Você pega um Fuggle, claro que é muito difícil encontrar isso, né, hoje em dia. Um Fuggle com um Citra. Meu irmão, é um blend que, ok, você tem uma ampla roda aromática, mas não faz muito sentido, porque aquele herbal vai deixar uma sensação rançosa no aroma que não agrada muito, não. Então... E o Citra vai sobrescrever muito dessas características, porque o nível de intensidade do Citra é maior, né? Vai tampar, exatamente. Tem uma ferramenta que eu indico aqui chamada Beer Maverick. É um site, na verdade, que dentro do site tem lá uma aba chamada Hop Comparison, onde você vai lá e coloca o seu blend de lúpulo e você tem ali a sobreposição das rodas aromáticas de cada lúpulo. É uma excelente ferramenta de escolha de lúpulo, claro que é para uma realidade norte-americana, que a gente recebe lúpulos tirando da Hops Company. E, enfim, não entregam aquele potencial lá dos Estados Unidos, né, lá do momento de colheita, enfim, mas é uma boa ferramenta. Então, fugir um pouco do óbvio, né, desses blends mais óbvios, e você tentar traçar uma estratégia de ampliar a roda aromática da sua cerveja. Então, aí, ponto positivo para esses blends que eu mencionei, você explorar um lúpulo neozelandês, que vai trazer uma fruta branca, explorar ele junto com um citra, que vai trazer fruta amarela. Pô, você tem um encaixe perfeito ali, né? Uhum. A roda aromática perfeita. E por que eu defendo muito você ampliar essa disponibilidade de aromas para tua cerveja? Porque os aromas, eles são, que por consequência são os óleos essenciais, são muito voláteis, óbvio, né? Mas eles conseguem degradar com muita facilidade. Então, se você pega uma cerveja que você tem uma estrutura de óleo essencial, um blend de lúpulos bom, que você tem uma ampla gama de aromas, mesmo que alguns aromas degradem, você ainda tem outros para sustentar essa carga aromática, sabe? Frescor, essa sensação de frescor que o lúpulo vai trazer, né? Exatamente. Então, você pega, por exemplo, deixa eu usar aqui um caso bem interessante, eu vou manter a ideia do Citra, que tem uma quantidade de tióis ali bem legal, o Citra e o Sabo. Tá? Vamos usar esses dois lúpulos aí. Tá? O Citra, ele é o que mais vai degradar compostos durante o tempo, principalmente os tióis. Então você tem os tióis do Citra evaporando com o tempo no copo, tá? No copo de cerveja, mas você ainda vai ter a estrutura do sabro para sustentar esse aroma, para manter esse aroma até o final do copo. Então, a escolha de lúpulo, na minha, é uma opinião e uma sugestão, é você realmente olhar o laudo de cada lúpulo e evitar sobreposição de características aromáticas. Um lúpulo X traz mais fruta de caroço, né, que é traduzido livremente como stone fruit, né? Uhum. Traz fruta de caroço. Meu irmão, tenta pegar um lúpulo que está com pico de berries, tá com um pico de floral, um pico de resinoso. Exatamente. Aí você pega um outro lúpulo que está com um pico mais focado no cítrico. Então, você já tem aqui 3 condições aromáticas que vão deixar a tua cerveja completa e aromática por mais tempo. E complexa, né? Traz complexidade, ela não fica com uma característica só, né? Exatamente, fica mais complexa. Além disso, e é notório que muitas vezes a gente tem a interpretação de que a cerveja está perdendo aroma, né? Poxa vida, minha cerveja lupulada está perdendo aroma. Vale destacar que ela não está perdendo aroma, de fato, né? Você, enquanto consumidor, o nosso cérebro está sempre tentando
buscar a zona de conforto, né? Então, quando você sente o aroma pela primeira vez, ele vai criar na sua cabeça várias caixinhas para colocar ali aqueles aromas. A segunda vez que você vai sentir um aroma específico, ele não vai gastar energia para fazer a mesma coisa. Então, a falta de aroma de uma cerveja, eu tomei o primeiro copo da cerveja que eu fiz em casa, tava explodindo de aroma. Fui tomar no dia seguinte, não tinha aroma nenhum. Tá lá, o aroma tá lá, a não ser que você deixou aberto a noite inteira, enfim, né? Deixou bombona ou a garrafa, mas o aroma tá lá, você acostumou com aquele aroma, mas ele tá presente, ele vai estar ali na tua cerveja, né? Então são condições que fazem com que a gente tenha uma interpretação da cerveja lupulada, né? Aí entra em outras questões que, tipo, extrapolam a química do lúpulo mesmo, né? Mas tu falou do sabro, e eu me lembro, quando eu fiz uma cerveja com sabro, 2 cervejas com sabro, eu fiquei com essa impressão que no copo ele dura muito mais tempo, assim. O aroma, aquele coco do sabro, fica bem mais presente por muito mais tempo. E eu senti também que a Amarillo virou o novo Coringa, né? A Amarillo, ele se tornou um lúpulo mais Coringa do que o Citra. Sim, caiu em uso, né, durante um tempo. Depois de 2012, 2013, ele caiu um pouco de desuso e voltou, né? Despencou. Tem um pouco a ver com o cultivo dele, tá, nos Estados Unidos. Então, realmente, a oferta dele diminuiu um pouco, né? Então, agora essa oferta retomou. Mas, sim, é um lúpulo que eu particularmente adoro. Eu boto em boa parte das minhas cervejas lupuladas. Eu gosto de colocar ele, né? Além disso, eu gosto muito do Idaho 7 para final de fervura. Um lúpulo que eu sempre uso, né, em cervejas lupuladas. Idaho 7 nos últimos minutos de fervura ou quando você desliga o aquecimento, combina super bem, né? Já focando um pouco mais nas técnicas de lupulagem, né, Henrique, se permite aqui, você tem também escolhas de lúpulo adequado para cada etapa do processo, né? Sim, Como eu comentei, os lúpulos que apresentam os compostos oxidados, né, os hidrocarbonetos oxidados, são ótimos para serem adicionados no Whirlpool. A Idaho 7 é um dos lúpulos que tem uma quantidade muito elevada de compostos sobreviventes, mais especificamente falando hidrocarbonetos oxidados, então ele vai se comportar super bem. É um lúpulo que eu sempre uso nas minhas cervejas lupuladas para final de fervura, e também tentar sair dessa mesmice de blends de lúpulo e partir para novos horizontes, né? Como eu mencionei, a gente tem aí australianos, neomexicanos, brasileiros também. O Comet, ele não deixa a desejar em relação a lúpulos gringos, tá? Então, tem opção no mercado aí, tem opção. Tem inclusive aqui, ó, uma florzinha de Comet do meu Comet aqui de casa. Tá bem bonitinho, cheio de florzinha. E tu falou em variedade, né? Testar coisas novas, variedade de lúpulo. Sabe onde tu encontra variedades de leveduras? Inclusive leveduras para fazer cervejas lupuladas, para focar em biotransformação, etc. Levtech, tem ales, lager, brett, bactéria, tem tudo para fazer tua cerveja, e para cervejarias tem também consultoria e até leveduras diferentes, específicas, banco de levedura. E também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Se encaminhando já aqui para um encerramento, a gente falou muito sobre caminho das pedras, em poder de escolha, né? Empoderar a pessoa no que ela pode escolher de lúpulo, o que não pode escolher, mas talvez esse processo inicial, ela sair da inércia de usar as mesmas coisas sempre, pode gerar um pouquinho de preguiça, né? Então acho que seria legal aqui nesse momento mais de encerramento, a gente tentar construir um caminho das pedras para 2 cenários que eu acho que são os cenários que são cervejas mais feitas pelas pessoas, que é cervejas mais neutras, com um caráter de lúpulo ainda presente, e cervejas lupuladas onde a gente quer explosão de lúpulo. Acho que o que seria boas variedades, ou melhores variedades para explorar com cervejas neutras, ou não tão neutras, né, mas com caráter de lúpulo, mas sem ser uma explosão, e que momentos adicionar esses lúpulos, e para cervejas lupuladas, o que seria a mesma coisa, quais variedades e em que momentos adicionar. Legal. A gente vai separar, então, esse momento para 3 situações, né? Cervejas mais delicadas. Eu pensei que tu fosse dizer assim, vamos separar esse momento para falar sobre amargor, sabor e aroma. Você botar pro início do programa, daí não. Aí não. A gente fica nesse looping. A gente tem, então, comenta sobre cervejas mais delicadas, e aí, inevitavelmente, a gente tem que falar das germânicas, das cervejas alemãs, enfim, que recebem lúpulos mais delicados. Das lupuladas, a gente vai para os Estados Unidos, e o último tópico que vale muito a pena mencionar, que é processo. Então, as germânicas, lógico,
você não vai fazer uma cerveja alemã, uma German Pils com citra. Começa por aí, né? Outro detalhe é, cerveja delicadas, e eu vou usar o exemplo das alemãs, uma German Pils, por exemplo, todo o desenho da receita ele tem que estar voltado para a parte amarga e aromática, né? E o sabor é uma consequência dessas duas condições, né? Lúpulos que entregam uma boa resposta, o lúpulo Hallertau Mittelfrüh, ele consegue entregar Minha preferência, eu diria. Uma potência floral absurda. Então eu gosto muito do Hallertau Mittelfrüh, utilizo nas minhas pilsens para purple hop, para deixar ela mais aromática. Hallertau Mittelfrüh, dá para trabalhar também com os lúpulos alemães mais modernos também, eles entregam uma pancada de aroma até um pouco mais elevado do que deveria, tá? Até um pouco mais exagerado do que deveria. E Polaris. Polaris é um lúpulo pouco explorado pela indústria lupulística germânica, mas ele é um lúpulo que entrega boas cargas aromáticas, né? Porque, basicamente, ele é um lúpulo moderno, criado pós-2012, se eu não me engano, pelo Instituto Rio de Desenvolvimento de Lúpulo, e ele é uma busca por lúpulos germânicos aromáticos, tá? Então ele tem características aromáticas que lembram um pouco menta, pimenta, um leve frutado, mas muito leve. Ele não é tão óbvio quanto o Mittelfrüh na parte floral, tá? E ele tem um alface alto também, né? Ele não é um lúpulo com alface do baixo ao contra... Altíssimo. Pois é isso que eu me lembrei do Polaris como um lúpulo de amargor, usando a referência, né? Sim, não, ele é... A quantidade de alface dele beira os 20%, 17%, 20%, por aí. São valores altos, né? Então também, mas ele para uma cerveja, cara, ou você dosa pouco, ou você coloca ele numa cerveja lager um pouco mais intensa, uma premium, que entraria bem legal, né? Da família Hallertau, eu mencionei do Hallertau Mittelfrüh, muito bom, na minha opinião, dos Hallertau é o melhor, tá? Um lúpulo também muito explorado pelos alemães, e aqui no Brasil a gente usa muito pouco, é o Blank, Hallertau Blank. Verdade. Junto com Hallertau Saphir, essa combinação Hallertau Blank e Hallertau Saphir entrega uma potência aromática delicada, mas com identidade, com uma presença muito evidente. Então fica a dica. Principalmente eles usam muito esses dois em cervejas mais modernas, né? Cervejas mais clássicas, quando a gente fala europeias clássicas, continuam usando as variedades clássicas, mas cervejas europeias mais modernas exploram esses... Tem que ser diferente de alguma forma, né? No final das contas, né? Exatamente. E os clássicos, claro, eu não vou nem mencionar, mas vale muito a pena destacar o próprio Saaz, né? O tcheco / germânico, enfim, que entrega aquele potencial aromático floral bem intenso, mas que tem lúpulos melhores. O Sladek, ele entrega muito mais aroma do que o Saaz. O Casbé também entrega muito mais aroma, que são os pós-Saaz. Então, enfim, partindo desse princípio das germânicas, das delicadas mais modernas, Blank, Saphir, combina super bem. O próprio Magnum também, mas o Magnum não é um lúpulo para aromas evidentes, ele vai te entregar um aroma muito sutil, muito envergonhado, algo muito mais voltado para o herbal, né? E se você quer realmente algo herbal, floral e quer economizar, o Hallertau Tradition ele vai te entregar isso também, adicionando no final da etapa de fervura ou num dry hopping, ele consegue exercer um excelente papel, né? Então a gente falou das cervejas mais delicadas, o que você tem que tomar cuidado também, enquanto cervejeiro, é na quantidade desses lúpulos, né? São lúpulos que não vão entregar a mesma potência aromática que uma americana. Total. Então você não vai fazer um dry hopping de uma German Pils com 8 gramas litro de Mittelfrüh. Cara, tua cerveja vai parecer um chá de amargosa, ficar muito desequilibrada. Total. Então você precisa tirar um pouco o pé. De 2 a 6 gramas por litro para uma cerveja mais delicada, vai ficar super legal. O Hallertau Mittelfrüh vai encaixar perfeitamente. Ou no Ripple Hop também, você usa metade do que você usaria numa cerveja americana. Bom demais. Agora, partindo para a ideia americana, o que eu já comentei, explorar os lúpulos australianos, os neozelandeses, então um blend de Motueka e Azacca fica super legal, um blend de Riwaka, Amarillo vai combinar super bem, um blend de Waiiti e Citra combina super bem, são blends que eu tenho na minha cabeça que funcionam super bem, que eu testei de fato e poxa, ficaram bem legais. E pra sair da mesmice, né? Sair daquela caixinha dos 4Cs ou 3Cs, né? Sair dessa caixinha básica, né? Exatamente, sair do mesmo, né? Isso vale muito a pena, né? E pra fechar, Henrique, vale muito a pena a gente comentar em processo, né? Fazer cerveja lupulada
Não é fácil, mas tem umas particularidades, né? E processo de fabricação precisa ser revisto. Ou seja, etapa de fermentação, você escolher uma boa levedura é vital, né? Vou começar de trás para frente, né? Fermentação e dry hopping. Vai fazer o dry hopping, cara, usa e abusa do teu cilindro de CO2, cara. Tenta trocar toda a atmosfera da tua bombona. E eu sempre comento que as minhas cervejas lupuladas, elas mudaram assim, drasticamente depois que comecei a fermentar pressurizado. Então, você vai fazer cerveja lupulada, puxa vida, invista num fermentadorzinho um pouco mais robusto, que aguente pressão, que você consiga fermentar sob pressão, fazer um dry hop sob pressão, porque você não tem influência do oxigênio. Uhum. O oxigênio ele vai destruir muito a tua cerveja. Você vai fazer o dry hopping, não abre a tua bombona, daí você vai lá com a bombona aberta, bota a cara pra ver como é que tá. Dá aquela cheirada. Não, e ainda aperta dos ladinhos que é pra sair mais cheiro, né? Daquela apertadinha assim, daí pum, na hora de puxar de volta, encheu de oxigênio. Sim. Quando não suga a água do airlock, né? Também. Além disso, usar e abusar do oxigênio para evitar o processo de oxidação. Você vai colocar lúpulo na tua cerveja lupulada, tá usando bombona, e usa até hoje, né? A bombona de aquelas azul, branca, enfim. Meu irmão, deixa todo o teu mise en place montado, tá? Já deixa o teu lúpulo pesado, álcool do lado. Abriu o teu fermentador, tenta expor o mínimo possível o oxigênio. Abriu, botou o lúpulo, fechou, já era. Naquela velocidade ainda, né? Tipo, só abre, joga e fecha, né? Não fica cheirando. Exatamente. Evite cheira depois no copo quando ela tá pronta. Evite o contato com o oxigênio. Evite ao máximo. Isso aí vai destruir com a tua cerveja lupulada. Além disso, etapa de mostura. É claro, as cervejas lupuladas mais modernas, elas estão quase proibidas de maltes caramelos, né? Então você tem a base de malte muito simples, né? Muitas vezes utiliza só um malte pilsen, um pale ale e um biscuit leve, alguma coisa bem leve, nada cara, cara aroma. Hoje em dia a moda não é mais essa, né? Quando a gente fala em moda. E algo que, para mim, é vital, e partindo para um conceito um pouco mais técnico, é vital na fabricação de cerveja lupulada, que é o controle do pH, Henrique. Olha só, que doideira, é o pH da cerveja pronta. Por quê? É um teste que eu faço com os alunos e, cara, é um teste que ainda não tem explicação científica, mas que sensorialmente faz muito sentido. Eu sempre pego uma cerveja lupulada, que a maioria da galera conhece, em aula, eu coloco em 2 copos. Num dos copos, 2, 3 gotinhas de ácido lático para acidificar aquela cerveja. Teste cego, Henrique. Quase 100%, para não dizer 100%, preferem a cerveja levemente mais ácida. Por que isso acontece? O processo de dry hopping, ele ainda não tem um mecanismo que explique isso, mas ele faz com que o pH da cerveja aumente. É contraditório, porque você está colocando um monte de compostos ácidos, mas o pH aumenta. A ciência ainda não explicou o porquê. Se o pH aumenta, e muitas vezes pode ir de um pH de 4.3 para um pH de 4.7, o que é um aumento significativo pra caramba, esse aumento no pH faz com que a drinkability não caia, mas sim despenque. Quanto maior o pH final da cerveja, sim, menor é a sensação de frescor, de refrescância. Salivar. Exatamente. Pior é a palatabilidade. Então, o ajuste de pH de cerveja lupulada está ligado diretamente com a percepção que você vai ter. Então, não adianta nada se gabaritar tudo que a gente falou até agora, escolher o lúpulo perfeito, o blend perfeito, se você não está com o teu processo muito bem ajustado. Então, avalie, faça uma avaliação do teu pH. Tá, Doi, quanto que eu preciso baixar? Minha cerveja está com pH final de 4.7, eu preciso baixar para quanto? Meu irmão, é um problema mais teu do que meu. Como assim? Te vira, testa. Baixa o pH para 4,5 e veja se para você faz sentido. Baixa o pH para 4,2 e veja se para você faz sentido. Para mim, na minha percepção, cervejas lupuladas, uma American IPA, por exemplo, eu gosto de pH final 4.3, 4.2, 4.4 no máximo, tá? Para mim, na minha percepção, fica super legal, super bacana. Pode ser que para você também. Teste. Deixo aqui uma interrogação e até uma forma de indicar, né, os cervejeiros para fazer justamente esse teste. Pega a IPA que você está acostumado, que você já sabe o sensorial dela, num copo, não precisa medir nada, tá? Por enquanto não faça medição de nada. Num copo você coloca ali umas 3 gotinhas de ácido lático, 80%, 75%, sirva elas e faça o sensorial. Você vai ver que, cara, eu não sei porquê, mas a cerveja mais ácida, ela parece ter até mais aroma. E é muito louco isso. Indicar não fica mais sulista do que indicar, né? Falar indicar.
Mas sabe que, agora, só antes de nos encaminharmos aqui pro final, eu fico imaginando o quanto que eu sinto muito isso com Juicy IPAs, tá? Pra mim, não é intragável, mas é uma cerveja que quando eu vejo aquela lata de 475ml de Juicy IPA, eu já penso, eu não vou conseguir chegar no fim disso aqui. Porque eu fico com essa sensação eu fico, parece que enche de uma maneira e parece que domina o paladar e não me dá vontade de tomar mais um gole. E eu me lembro, isso é uma coisa de uma conversa que eu me lembro com o Estevão, que ele me falou sobre, em algum momento a gente conversou sobre algumas raízes dele, ele fazer essa correção pós do pH. De realmente para conseguir baixar, mas ele não tinha essa justificativa de ser mais aromática nem nada disso. Mas é que ele tinha notado esse aumento do pH e ele queria trazer ela de novo pro pH que ele tinha idealmente. Mas eu não sabia dessa predileção por cervejas com pH mais baixo, né, lupuladas. Mas genial. Fiquei com vontade de testar, inclusive. Faz sentido. E eu sempre faço em aula esse teste, cara, é disruptivo, assim, a galera fica de cara, eu fico de cara, fica todo mundo impressionado como o pH afeta a drinkability da cerveja normal e principalmente das cervejas mais lupuladas. Mas tu fica de cara porque não tem estudo. Eu garanto que é por isso. Sim. Me dá um estudo, me dá um paper. Exatamente. Duan, eu queria agradecer enormemente, eu não tinha dúvidas disso, mas foi enriquecedor, trouxe muitos temas interessantes aqui. Eu acho que não era o objetivo do programa ficar falando, use isso, use aquilo, até porque nem todo mundo tem acesso, mas eu acho que prover mais ferramentas para a caixinha de ferramentas de quem faz cerveja é o ideal. E eu acho que a gente consegue chegar no fim do episódio com isso, né? Exatamente, Henrique. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de falar um pouco sobre lúpulo, escolha de lúpulos e principalmente para um público parcialmente caseiro. E eu quero destacar que, cara, eu sou caseiro, então nós, enquanto caseiros, a gente tem um poder de ditar o mercado absurdo. Pouca gente considera isso. Cervejeiro caseiro faz a roda girar, né, do mercado de cerveja, porque a gente é chato, né, Henrique? Eu falo por mim, eu sou muito chato quando eu faço minha cerveja em casa, eu levo para um churrasco. Meu irmão, eu quero que todo mundo tome a cerveja que eu levei. Porra, eu dou um trabalhão danado, quero que todo mundo deguste pelo menos um pouco. Você acha bom, você acha ruim? E é aí onde o mosquitinho da cerveja artesanal pica o mais leigo, aquela pessoa que não sabia que existia cerveja artesanal. Aí essa pessoa que não sabia que existia cerveja artesanal vai para um bar e olha lá no cardápio uma American IPA. Cara, eu tomei uma lá num churrasco que um louco levou, me dá um copo. Agora começou de fato uma mudança no mercado. Então, o poder que nós, enquanto caseiros, temos na mão é considerável. Então, assim como eu nunca parei de fazer cerveja em casa, gosto muito, é um hobby bem bom. Você que está ouvindo, cervejeiro caseiro, não pare de fazer cerveja em casa, porque você tem um poder de entender e direcionar o mercado que eu considero como vale ouro hoje em dia, principalmente onde a gente vê que o mercado de cerveja artesanal está um pouco bagunçado. Eu não poderia trazer em palavras melhor que você trouxe, Duan. Assino embaixo, inclusive. É isso aí. Gente, queria agradecer o Eclair Rodrigues Pimentel Filho, Marcos Vinícius Domingues, Guilherme Zaniol, Wellington de Oliveira Ferreira, que já agradeci antes, e Jean Calaca. Nos sigam no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores de podcasts. Se você gosta do programa, faça um review, nos dê estrelinhas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Duan? É isso. Braçagem Forte? Braçagem Forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.